Apenas 2 meses depois de renunciar à presidência da Igreja Casa em Goiânia, o pastor Davi Passamani está de volta. Ele anunciou que nessa quinta-feira vai dar início a uma reunião onde convida seus seguidores, pessoas que moram em Goiânia, pessoas que talvez até o acompanhem da Igreja Casa, para estar presente, para começar um novo trabalho, para começar uma nova fase, um novo momento em seu ministério. Tudo isso é muito lindo, tudo isso é maravilhoso, não fosse pelo fato de que há menos de 2 meses o rapaz estava sendo obrigado, entre aspas, a renunciar à presidência da igreja depois de ser acusado mais uma vez de importunação sexual. Uma acusação grave e recorrente contra o Davi Passamani. Não é a primeira, não é a segunda, nem é a terceira, nem a quarta, nem a quinta vez que ele é acusado de cometer esse suposto crime. Mas assim como no vídeo anterior, esse vídeo não vai ter edição, eu vou fazer apenas um comentário sobre o que eu penso a respeito disso. Me chama muita atenção o fato de que em menos de 2 meses o Davi esteja voltando a reunir pessoas para liderá-las. Nos comentários da publicação em que ele faz o comunicado e faz o convite para as pessoas, o que se tem são vários comentários de pessoas elogiando a sua postura. Tem muita crítica também, mas as críticas estão sendo, os comentários críticos, né, estão sendo apagados. Tem até um comentário lá em que alguém pergunta por que estão apagando o comentário dela. Uma jovem pergunta, e aí o próprio Davi responde que não é ele que está apagando, é a sua equipe, enfim. Ou seja, confirmando que há, né, essa iniciativa de apagar alguns comentários, porque eles não querem ver críticas, porque a crítica, assim como o elogio, ela consegue contaminar outras pessoas. Então, quando você vê alguém comentando negativamente, a tendência é que surjam cada vez mais comentários negativos, assim como também acontece no caso de ter muito comentário positivo, outras pessoas vão lá também encorajar. E o que está acontecendo é exatamente isso. Família do Davi está lá comentando, mãe, não sei, pai, as pessoas estão comentando, isso é muito bonito, parabéns por estar incentivando, né, esse chamado dele, esse ministério que ele tem. Agora, eu queria entender qual a lógica de achar normal isso, né? De achar normal o rapaz há 2 meses, menos de 2 meses, é bem verdade, que teve que pedir a renúncia, e isso não foi voluntário. Eu tenho aqui inclusive o documento da renúncia dele. É uma renúncia que foi apresentada na igreja, foi divulgada amplamente por algumas pessoas da própria igreja, mas é claro que foi uma renúncia forçada. Ele não fez isso de forma voluntária, não tenho a mínima dúvida disso. Ele foi pressionado a tomar essa decisão depois que os vídeos e prints vazaram nas redes sociais. Ele foi forçado a tomar essa decisão. Agora, ele não seria forçado, ou talvez não cederia à pressão, se não houvesse um fundo de verdade nessas denúncias. Imagina comigo, será que ele renunciaria se não soubesse da sua culpa? Por mais que ele não queira se sentir culpado, a gente nem sabe disso, né? Em uma live que ele fez recentemente, ele apenas disse: estou no caminho do milagre, no caminho do arrependimento. Mas em momento nenhum ele disse que não fez aquilo. Em momento nenhum, até mesmo, ele não pediu perdão, efetivamente. Não sentou, fez um vídeo, como chorou da última vez, né? Vocês lembram disso? Da última vez, ou da penúltima vez, ele fez um vídeo chorando, aquela coisa toda, dizendo que errou, e enfim. Dessa vez não. Dessa vez ele simplesmente sumiu. Há quem diga que até que atentou contra a sua própria vida. E agora, pouquíssimo tempo depois, ele volta como se estivesse dando a volta por cima, como se tivesse passado um século e ele estava no exílio e agora voltou depois do exílio para retomar aquilo que é seu de direito. Entende? Então eu não consigo entender como que as pessoas que querem ajudá-lo o encorajam a abrir um novo ministério, o encorajam a liderar novas pessoas. E o que mais me causa espanto é saber que no momento em que ele abrir as portas para essa primeira reunião, ainda não é igreja, mas já é o começo, né, do, digamos, célula, alguma coisa nesse sentido, quando ele abrir as portas, vai estar igual aquelas lojas, sabe, de varejo, né, Casas Bahia e etc, que quando abre na Black Friday, tá cheio de gente lá fora esperando para entrar. Não tem dúvida, vai ter muita gente para ver o surgimento, o nascimento desse novo projeto, participar e financiar. Essa é a verdade, né? Financiar, porque o que financia qualquer igreja, qualquer ministério é dízimo e oferta.
Esse é um fato. Então essas pessoas estarão lá. E aí eu me pego pensando, cara, vamos lá. A esposa do camarada, que cresceu junto com ele, que prosperou junto com ele, não só economicamente, mas ministerialmente também, ela decidiu dar um basta. E depois de tantas vezes perdoando demais até, essa é uma outra verdade que foi duramente criticada nas redes sociais, coitado, nas últimas vezes, até nessa vez mesmo. Tem muita gente que até hoje não acredita que de fato houve uma separação, que de fato houve um divórcio, de tantas vezes que ela se mantinha, vamos dizer assim, passiva nessa situação. Agora ela decide pedir o divórcio. E aí eu me pergunto, como que alguém que tem um casamento, né, estável, tranquilo, tem esposa, tem esposo, tem filhos e filhas, e vai para uma igreja, para um novo ministério, para uma célula liderada por Davi Passamani, camarada que não tem mais esposa, porque, e você sabe por quê, por conta exatamente dessas situações, um camarada que foi forçado a renunciar ao seu cargo do ministério, um camarada que tem problemas emocionais gravíssimos, precisa se tratar, urgente, ele mesmo sabe disso, todo mundo sabe disso, cometeu esse pecado / crime, ao que se sabe, inúmeras vezes. Não sei se vai responder, se não vai responder, até que ponto era culpado, até que ponto não era, mas inúmeras vezes, pelo menos ele foi acusado inúmeras vezes. E você vai ter coragem de ir para a igreja para que esse camarada coloque a mão na sua cabeça e lhe transfira a sua unção, para que esse camarada coloque a mão na cabeça da sua filha, do seu filho, da sua esposa. Rapaz, é muito grave. Eu não consigo entender como que as pessoas deixam que qualquer um coloque a mão na cabeça, ore e abençoe, sabe? É muito grave isso. Não pode ser qualquer um a querer abençoar a tua casa. Não pode ser qualquer um a colocar a mão sobre a tua cabeça. Alguém tem que ter, essa pessoa tem que ter pelo menos um casamento melhor do que o teu. Alguém para orar pela tua casa, alguém para orar pela tua família, ele tem que no mínimo ter uma família melhor do que a tua. Ou não? Alguém para orar pelo teu filho tem que ser alguém que tenha filhos melhores do que você. Ou não? Claro, os nossos líderes, as nossas referências espirituais precisam ser pessoas que tenham... O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Como que tem que ser obreiro. Não pode ser, tem que ser marido de uma mulher só, tem que ser um camarada que compra e paga, não pode ter o nome sujo na praça. E por aí vai. Agora, a igreja insiste em brigar com a música evangélica de fariseu. A igreja não, né? Vamos ser honestos. Um grupo aí dizendo que não é evangelho de fariseu na igreja, que a gente não tá assim tão miserável, não é dessa forma. Aí há outros que dizem, não, tá ruim, mas o errado é expor. Cara, se tem alguém expondo, se tem alguém criticando, se tem alguém denunciando, tá desse jeito. O camarada fez tudo isso há menos de 2 meses. Já vai iniciar uma nova igreja, irmão. E vai. Você quer apostar comigo? Eu não sou de aposta, mas se quiser, coloca nos comentários aqui quanto é que a gente aposta. Que em menos de 6 meses, provavelmente vai ter mais gente na igreja do Davi Passamani do que na sua. Você acha que não? Talvez se a sua igreja for uma grande igreja, não tô falando do mega templo. Mas cara, se em menos de 6 meses na igreja desse cara tiver mais de 300 pessoas, com certeza vai ter. E 80% para mais serão jovens. Jovens achando que estão seguindo o verdadeiro evangelho. Jovens achando que está seguindo o Davi Passamani, está seguindo o que ele prega na igreja dele, o que ele vive, né? Porque mais do que o que prega o pastor, a igreja se espelha naquilo que ele vive. Então as pessoas vão estar achando que esse é o padrão, porque ou não é assim, o padrão que você tenta seguir, o padrão do seu líder. Então quando você vê o padrão do Davi Passamani, é esse padrão que as pessoas vão buscar seguir. É esse padrão. Não se espante, não se escandalize com o que eu estou falando aqui. Então surgiu agora, vai estar inaugurando o primeiro encontro, né, lá em Goiânia, uma igreja que ele vai, obviamente, para competir com a igreja casa da sua esposa.
Daqui a pouco pastores vão começar a sair da casa, como já estão saindo, já publicamos isso essa semana. Pastores vão deixar a casa, pastores revoltados com a saída do Davi Passamani. Talvez pastores que, enquanto era o Davi, eles tinham uma certa regalia, uma certa posição, um certo status. Depois que o Davi sai, tudo muda. Isso aconteceu, por exemplo, na igreja Betânia, né? Quando o Neil Barreto saiu, também forçado a renunciar. Veja como os covardes atuam, eles têm um modus operandi. Eles preferem sair do que serem efetivamente expulsos. Imagina agora o discurso do Davi, chegar em um lugar e dizer: eu fui expulso. Não, ele vai dizer que renunciou, preferiu renunciar para não prejudicar o reino. Então, os pastores que estavam na igreja Batista Betânia, que eram alinhados, não só aliados, mas alinhados com o Neil Barreto, depois que o Neil saiu e eles perderam as regalias, porque é natural, se tem um novo governo chegando, um novo domínio, você automaticamente vai colocar outras pessoas em cargos de estratégicos, né? Como por exemplo tesouraria e por aí vai. Você coloca pessoas de sua confiança, nada mais natural do que isso. Então muito provavelmente a pastora, a esposa do Davi, deve ter mudado alguma coisa ali, e tem muitos pastores que já não estão satisfeitos e estão começando a pular fora. Para onde é que eles vão? Eles vão pro lado do Davi, porque o soldado, quando começa uma guerra, sabe, tá perto ali do cara, na hora que tá começando a batalha, quando a vitória chega, irmão, ele pode ser mais privilegiado. Qualquer ministério, quando você ajuda o pastor a fundar, você já está se posicionando ali no lugar de destaque. Então quando o negócio começa a crescer, o pastor, o líder, o presidente, o que quer que seja, ele vai priorizar quem começou pequeno, quem ele ajudou ali. Então esses caras já vão começar a ajudar. E daí para começar a ir pessoas também, é um salto, né? Ele já vai fazer um culto daqui a pouco, né? Da novinha, do funk, culto do carnaval, culto do sei lá o que. As pessoas de lá vêm. Então a glória da segunda casa pode até ser maior do que a da primeira nesse caso, dentro desse contexto. Fica o meu repúdio, e é repúdio mesmo, a minha tristeza, indignação, revolta. Não quero ser o papa da igreja, não quero ser o dono da razão, é só a minha opinião. Eu acho que é muito estranho o evangelho que a igreja está vivendo hoje. E quando eu digo a igreja, repito, não quero dizer toda a igreja, mas as pessoas estão buscando um evangelho diferente do que está na Bíblia. O evangelho superficial, o evangelho de momento, o evangelho que não produz cura, que não produz transformação, que produz apenas um estereótipo disso, um modelo bem genérico disso. O camarada acha que está curado emocionalmente, mas há poucos dias atrás atentou contra a própria vida. Como que esse camarada está preparado para cuidar de pessoas que também estão doentes emocionalmente? Que é o que mais tem dentro da igreja. E não é um problema. A igreja é um hospital. Mas o líder precisa estar preparado para lidar com isso. Como que uma pessoa doente vai aconselhar outras pessoas doentes. Não queria me alongar muito nesse assunto não, mas esse é o fato. Bom, comenta nos comentários o que você pensa sobre isso. Você iria para uma igreja dessa? Você congregaria na igreja dessa? Comenta aqui, me deixa ver o teu comentário, interagir e responder a cada um deles.